Fala galera, seja bem-vindo a mais um treinamento sobre o CPC-01. A gente vai conversar hoje sobre o ajuste a valor recuperável, ou mais conhecido como Test Impairment. Esse treinamento é muito importante, ele tem uma metodologia de cálculo, ele tem uma razão de existir, que é fundamental, que é não deixar o ativo superavaliado, seja o valor contabilístico, ele não pode ser maior do que seu valor recuperável por outros meios seja pelo meio de uso ou pelo meio da sua venda, beleza? Vamos entrar aqui. Então, vou ler aqui o principal objetivo, mas a introdução o ajuste ao valor recuperável é justamente isso. Então, o ativo ele não pode ficar maior do que seu valor recuperável. Se ele está reconhecido hoje na sua contabilidade valor maior que seu valor recuperável, deve ser reconhecido uma perda de valor recuperável justamente para ajustar o valor do ativo para essa medida. Isso afeta também o cálculo da depreciação e outros cálculos também que estiverem relacionados ao ativo. Então, ele tem uma atividade muito importante. Imagina hoje você ter uma máquina que você investiu 5 milhões, hoje talvez ele tenha um valor de mercado de 3 e se valor em uso em 2 pela obsolescência. Então vamos pensar nesse método, porque ele é muito importante para você reconhecer o valor nativo, para deixar o valor correto para quem estiver fazendo análise, tá bom? Então o principal objetivo desse pronunciamento é estabelecer procedimentos para a entidade aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os valores recuperável. Beleza? Então vamos lá. O que é um valor recuperável? É o maior valor entre o valor justo e o valor em uso. Ele não pode exceder esses dois montantes. Então vamos ver outras metodologias de cálculo mais para baixo, mas essa é uma introdução para vocês entenderem o que seria exatamente o Test Impairment, tá bom? Os ativos reavaliados, ele tem um tratamento diferente. Então, você tem previsões na legislação em que você pode realizar essa reavaliação sobre um ativo uma vez na vida. Você não pode reavaliar novamente esse mesmo ativo. Então, esse valor reavaliado, ele tem seu valor ajustado normalmente de forma positiva lá no seu PL. E esse valor reavaliado lá no PL, ele tem uma tratativa diferente no Test Impairment quando houver uma desvalorização maior sobre o valor reavaliado. Então, se você tem um ativo hoje, 60 mil de mercado vale 150, de repente. Esse ativo se ajustou, tá lá no seu PL. Esse PL ajustado, você faz um Test Impairment, fez a reavaliação, é obrigatório que faça a reavaliação todo ano, exceto em umas circunstâncias em que as taxas utilizadas não houve variação, ou o valor reavaliado é muito superior ao que poderia ser. Então, ao que poderia ser em valor em uso, porque o ativo está se valorizando cada vez mais. A gente entra aí muito nesse critério de, por exemplo, um terreno. Um terreno a gente não amortiza, mas esse terreno, se ele for utilizado para critério de investimento, ele pode sofrer uma valorização gigantesca, dependendo do local e da época que foi adquirida. Então, você tem alguns meios de ativos que você consegue fazer essa reavaliação, só tem que ser permitido por lei. Beleza? Então vamos lá. Só que esse Test Impairment, eles não é aplicáveis para alguns ativos, porque esses próprios ativos, eles têm no seu pronunciamento a metodologia de cálculo para a reavaliação desses valores. Então, no estoque a gente tem o valor do custo e o valor realizável líquido. A gente tem ativos de contrato, a gente tem outros ativos fiscais diferidos, que são tributos sobre o lucro. Então, a gente tem alguns ativos que eles têm uma tratativa e uma metodologia específica para eles. Ele não vai, por exemplo, um estoque, ele não vai ter valor em uso, ele vai ter o valor justo. O valor realizável dele é pela venda, pelo custo, ele não pode exceder, não pode ficar menor. Então a gente tem outras tratativas para outros ativos, mas quando a metodologia é valor justo e valor realizável líquido, valor em uso e o valor justo, ele tem várias tratativas em que apenas alguns ativos são aplicáveis a esse cálculo. Ele não pode ser aplicado para todos. Quando tiver dúvida se é aplicável ou não, lembre-se, no CPC
que trata daquele ativo. Tem uma metodologia de cálculo para avaliação, para reavaliação desses saldos? Se tem, segue o pronunciamento que está naquele ativo. Se não tem, a gente pode se aplicar para esse daqui, tá bom? Aqui vai ficar alguns exemplos, mas isso daqui é mais para a consulta de vocês, e que caso venha alguma questão que pergunte quais ativos que são aplicáveis e quais não são, vocês já poderem responder. Então, o que é exatamente o valor contábil? Então, eu tenho um ativo reconhecido pelo meu custo de aquisição ou pelo meu método de reconhecimento desse ativo, que menos a amortização, depreciação ou perdas já reconhecidas, ele não pode ser superior ao meu valor recuperável. Então a gente tem aqui, ó, o valor reconhecimento inicial, isso porque cada ativo tem a sua metodologia de reconhecimento inicial, a depreciação, amortização e exaustão quando são aplicáveis e as perdas já reconhecidas. Isso daqui acontece de um ativo que já foi feito o teste impairment em um ano, no ano seguinte é recomendável fazer a mesma coisa. De repente você tem que estornar uma perda que foi reconhecida porque esse ano já a perda foi menor. Então a perda menos a amortização, ele já tem um reconhecimento de um ajuste, de repente você possa ter até a necessidade de reverter a totalidade. Então como o mercado desse ativo ele oscila, então é muito recomendável que já fez um reconhecimento, faça o teste novamente. Praticamente isso todo ano, tá bom? Aí alguns critérios, algumas definições aqui para você, como valor depreciável, amortizável e exaurido, mas todos vocês já viram isso na faculdade. Se tiverem alguma dúvida, podem ler aqui tranquilamente. É mais para consultas, caso não entendi bem o que seria uma depreciação, uma amortização, o que seria um valor justo. Então aqui ficam algumas definições só para auxiliar vocês a compreender melhor cada vez mais esse incrível CPC. Então, vou ler só o valor justo e a gente já bate um papo. O valor justo, ele é o preço que seria recebido pela venda do ativo ou liquidado, que seria a transferência de um passivo para a transação não forçada entre participantes de mercado na data da mensuração. Esse valor justo tem que ser considerado também as despesas necessárias para a venda. Então, essa definição, ela seria mais ou menos parecida com o valor de mercado, só que você leva em consideração os custos que você vai ter para levar esse ativo para aquele mercado. Se você tiver imposto, você coloca. Se você tiver um transporte, um carreto que você vai pagar, que não vai ser pelo tomador, que você vai tomar a iniciativa de realizar o recolhimento, o pagamento, então você inclui também. Isso tudo faz parte do cálculo. E o que seria então essa perda por desvalorização? A perda de valorização é justamente isso. Você tem o seu valor contábil líquido se tratando, ele vai se aplicar muito, é muito aplicável ao imobilizado. Então você vai ter seu valor contábil líquido, que vai ser o seu custo de aquisição, seria o seu custo de aquisição menos a depreciação já reconhecida ou perdas reconhecidas se já tiver sido anteriormente. Esse é o seu valor contábil líquido. Se o seu valor contábil líquido for menor do que o seu valor recuperável, beleza, você mantém o seu custo do jeito que está, porque o seu valor recuperável é maior. Você não reavalia ele para o seu valor recuperável. Mas o critério, o reconhecimento ocorre de forma contrária. Se o seu custo hoje contábil líquido é maior do que o seu valor recuperável, a perda deve ser reconhecida. Você não faz o lançamento se for o inverso. Então você não reconhece, por exemplo, um ganho por valorização, exceto nas situações que você tem a reavaliação. Então você não reconhece um ganho por valorização, você reconhece a perda por desvalorização. Somente nesse caso você reconhece o teste impairment desse ativo. A vida útil é outra questão que ela vai mudar. Então um ativo hoje mantém uns 5 anos, talvez não, talvez aqui há 2, 3 anos a vida útil dele mude. O valor próprio da depreciação em si é alterada pelo valor da desvalorização. Então você tem um novo valor contábil líquido. Então, por exemplo, o seu valor contábil líquido é hoje 50 mil. Você reconhece mais uma desvalorização de 10. Então seu contábil líquido hoje é 40. Esses 40 mil você vai utilizar e aplicar o percentual de vida útil restante. Se houve alguma mudança nessa vida útil, você aplica também.
Então ela vai mudar a sua taxa de depreciação, o valor reconhecido vai ser diferente. Se tiver valor residual, você desconsidera o valor residual. Mas se tiver, nesse caso, é muito importante que você faça uma reavaliação desse saldo residual, porque senão tem muita chance de saldo residual não se realizar da forma que você está pretendendo. Então, para esse cálculo funcionar, a gente tem algumas evidências que são utilizadas para decidir se você aplica ou se não aplica o teste de impairment sobre um ativo. A gente tem as evidências tanto internas quanto as externas. As externas são as que vêm de fora, influência de governo, influência de mercado, oscilação de produto. Então a gente tem essas evidências externas. Já a interna, você tem a própria decisão da gestão de descontinuar uma operação, você tem um dano físico de um maquinário que possa ter ocorrido, você tem evidências que ocorrem lá dentro da empresa que influencia esse ativo, um cenário em que esse ativo não consegue mais produzir o que ele produzia. Então eu preciso fazer uma reavaliação desse ativo. Por quê? Porque esse ativo pode estar reconhecido na contabilidade por valor maior do que seu valor recuperável. Eu vou repetindo para vocês valor recuperável o tempo todo, só para ficar cada vez mais, só para ficar fixado na memória de vocês, tá bom? Então aqui ó, a gente tem evidência de obsolescência, dano físico de um ativo. Se o ativo ele ficar inativo ou ocioso, então ele tem mais capacidade de produção, só que não está sendo utilizada, a gente utiliza esse critério também, tá bom? A descontinuidade, como eu comentei mais acima, a reestruturação da operação, ou mesmo a baixa do seu ativo. Vamos fazer uma primeira questão só para ver se vocês entenderam claramente. Leem comigo, por favor. Uma questão do CPC de segundo semestre de 2018. O NBCTG 01 trata da redução do valor recuperável do ativo e assevera, que mais provável seria, assegura que o valor do ativo há uma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. A entidade deve considerar as fontes externa e interna de informação. Neste contexto, pode-se considerar uma fonte interna. Então, o que ele quer saber? Qual a fonte interna dos dados que ela está oferecendo? Então vamos lá. A. Evidência disponível de obsolescência ou dano físico do ativo. Isso é uma evidência interna. Você, hoje como gestor de produção, sabe se o equipamento está sendo utilizado com sua totalidade, com sua capacidade total de produção ou não. Se ele houve um dano físico que influencia na sua capacidade de produção ou não. Ou se a tecnologia avançou de uma forma tão rápida que esse ativo ele já tenha a necessidade de ser substituído, por exemplo, porque ele não comporta mais. Você precisa adquirir um novo ativo, então você tem a obsolescência tecnológica influenciando isso. Então esse aqui ele já é evidente a resposta dessa questão. Mas vamos ler a seguinte só para a gente já ir descartando. B. O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado. Isso aqui é uma informação que a gente tem externa. O valor contábil do PL, beleza, é uma informação que a gente tem interna, mas maior do que o valor das suas ações. As suas ações têm influência de mercado. Então suas ações ela tem uma influência externa do que a nossa. A gente não consegue controlar, a gente não consegue gerir. Então essa é sim uma informação externa. A opção C, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal no qual a entidade opera no mercado para o qual o ativo é utilizado. Isso aqui é outra evidência de mudança externa. Então essa é outra evidência de que a gente consegue, de que o próprio mercado, de que a evolução do mercado em si está impactando no valor do seu ativo hoje. Então essa daqui é uma informação externa, não é a informação que ele está pedindo. E a D, as taxas de juros de mercado. Taxas de juros de mercado são evidências externas. Você não gera taxa de juros interna. Então repare que isso é outra informação que não é do nosso controle. Isso daí é uma informação que a gente obtém de mercado externo.
só para exemplificar para vocês o que seria uma desvalorização interna, já que a gente já bateu um papo do que seria uma desvalorização interna e uma externa. Agora que a gente já bateu um papo, eu vou deixar esse daqui com alguns indícios, com algumas indicações que já estão exemplificadas aqui na questão acima, mas que possam complementar alguma outra questão que venha a aparecer para vocês durante o exame. Essa daqui é uma das mais importantes, que é a taxa utilizada no cálculo. Mas pensa no seguinte, se você tem um ativo hoje, que você utilizou uma taxa de mercado para realizar essa desvalorização, realizar esse cálculo para ver se você precisa ou não reconhecer a perda desse ativo, se é uma taxa aplicável e a mudança no percentual de variação foi muito grande, então você vai lá e realiza um novo teste. Agora, se houve uma mudança na taxa, só que é uma taxa que você não aplicou, por exemplo, o imóvel ele tem uma taxa específica, ele não vai utilizar simplesmente só a inflação. A inflação é um deles, mas tem outros critérios, tem outras taxas que você utiliza que são mais apropriadas para cada ativo. Então você tem que pensar qual taxa que você utilizou e acompanhar se essa taxa tem uma variação significativa ou não. Se você não utilizou essa taxa e ela teve uma mudança gigantesca, então você não precisa fazer uma reavaliação do seu ativo, nem uma reavaliação dessa taxa, porque ela não é aplicável para o seu ativo, tá bom? Se ela não é aplicável, você não faz um novo cálculo. Quando as receitas são ajustadas conforme taxa estabelecida. Aqui a gente pode entrar muito na situação de aluguel. Se alugou uma casa hoje, então você paga o aluguel de 1.200, ela tem a atualização da taxa. Essa atualização da taxa da receita para quem está recebendo é atualizada junto com a taxa de custo. Então você tem como balancear. A receita está convertendo no meu custo? Tá. Então não precisa fazer uma reavaliação desse ativo. Tá bom? Então quando a receita, você ajusta esse impacto na receita, você não tem o porquê fazer a reavaliação desse ativo. E quando o valor recuperável do ativo for muito superior, que é aquela necessidade. Se o valor recuperável é muito maior, seu valor em uso é muito maior do que o seu próprio custo ou seu valor contábil líquido, então você não precisa fazer a reavaliação desse ativo, você não precisa reavaliar esse cálculo. Isso daí vai acontecer em outras situações. Quando esse cenário mudar e o ativo ficar obsoleto ou ele não tiver um valor em uso ou um valor de mercado tão bom, aí você faz a reavaliação. Caso contrário, não precisa. Isso aqui dificilmente vai cair em questões, tá bom? Mas isso daí, se você quiser levar para o mercado, vai te ajudar bastante. A mensuração, então o valor recuperável é o maior valor entre o valor justo líquido e menos as despesas de venda e o seu valor em uso, tá bom? Pode ser que você não precise aplicar os dois, nem sempre vai ser adequado você aplicar os dois. Se você aplicar ano passado você aplicou o valor justo líquido e ele já foi um valor recuperável maior do que seu valor em uso, ou seu valor em uso é maior do que seu valor justo líquido, então você aplica o mesmo cálculo. Você não precisa refazer o cálculo anterior. De repente esse mesmo teste que você fez não vai fazer tanta variação e a perda não tenha que ser reconhecida, porque é o maior entre os dois, não é um e outro. Então você aplica esse critério. O que for mais apropriado e o que deu mais rendimento no cálculo anterior, o que deu evidência de receita ou de custo maior do que o valor reconhecido anteriormente, você utiliza esse mesmo cálculo primeiro. Se caso der certo, você não precisa realizar o segundo cálculo. Se não der, aí você realiza o segundo, tá bom? Só para vocês aqui terem mais algum exemplo sobre o que seria o cálculo do valor justo para vocês. Então é o valor presente do seu ativo, menos os impostos, despesas legais, remoção do local, gastos diretamente atribuíveis, que vai te dar o seu valor justo líquido. Mas novamente, se aplica um conceito ou o outro. Você utiliza os dois apenas quando for realmente necessário.
e o valor em uso. O valor em uso ele é interessante até porque você mede pelas entradas e saídas de fluxo de caixa. Então você tem a entrada de caixa que esse bem gera. Ele pode não ser um bem individual, mas pode ser um gerador de caixa, que seria um conjunto de bens. Então você tem, exemplo, você tem um gerador de caixa. Aí você usa entradas e saídas que você utiliza nesse imobilizado. Expectativas de variações de fluxo, porque pode acontecer aumento da receita, aumento de produção, redução da produção. Então isso tudo você leva em consideração, porque é normal ocorrer essa oscilação. O valor, o preço da incerteza, que seria um exemplo de um prêmio de seguro, que seria o risco de você identificar esse cenário. Você tem que colocar um valor de margem de segurança aqui. E alguns outros fatores que podem influenciar o seu cálculo também. Esse cálculo aqui ele é um pouco mais complexo que esse. Então, se você quiser realmente tentar, tenta por esse primeiro. E se não der certo, você tenta o outro. Vamos fazer só mais algumas questões para ver se vocês realmente compreenderam o que seria o teste impairment, o que seria o valor contábil, o que é o valor justo e o que é o valor em uso. Então, questão 14 do primeiro CPC do primeiro semestre de 2019. De acordo com a NBCTG 10, a NBCTG 01 revisada 4, a companhia GIF SA possui em seu ativo imobilizado uma máquina que, com o passar do tempo, verificou-se perda de valor de mercado e também de desempenho econômico. Diante disto, decidiu-se calcular o valor possível redução ao valor recuperável desse ativo de acordo com os dados a seguir. Então eu tenho um valor contábil da máquina de 425. Eu tenho um valor em uso de 414.800. Eu tenho um valor justo de 415 e umas despesas de venda de 35. Então, qual seria? Qual é maior entre os dois? O meu valor em uso, o meu valor justo ou o meu valor contábil? Então, o meu valor contábil está 425, está maior do que o meu valor recuperável. Então, eu tenho que realizar o reconhecimento dessa perda. E o meu valor em uso, ele está maior do que o meu valor justo líquido, porque tem essas despesas com venda de 35 mil. Se eu for realizar o cálculo aqui de um para o outro, vou ter 380 mil, enquanto eu tenho 414.800. Percebe a distorção? Então, o maior valor recuperável que eu tenho é meu valor em uso da máquina. Se meu valor em uso é menor do que meu valor contábil, eu reconheço essa perda. Essa perda daqui vai ter que ser a opção B de 10.200. Tá bom? Cuidado quando tiver o valor justo aqui, porque normalmente vai estar o valor justo maior do que o valor em uso da máquina, mas por conta desse gasto para alocar a máquina, tá bom? Então isso daí pode pegar alguém aí que esteja um pouco com pressa em realizar esse cálculo. E uma segunda questão: a companhia Eldaic Limitada adquiriu um ativo intangível em 15/7 de 60 mil sem vida útil definida. No encerramento do exercício do ano de 2018, a companhia Eldaic Limitada apresentava o seguinte saldo sobre o ativo. Então a gente tem um ativo intangível e a perda estimada de teste de recuperabilidade. Ativo intangível de 60 e a perda já reconhecida de 14. Em 31/12, o teste de recuperabilidade do ativo apresentou as seguintes informações. Eu tenho um valor em uso de 63 mil e eu tenho um valor líquido de venda de 43. Com base exclusivamente nessas informações, a companhia Eldaic Limitada deve contabilizar. A primeira opção: debita um ativo intangível, acredita uma receita de teste por recuperabilidade. Lembra, você não pode reavaliar o seu ativo como uma receita de recuperabilidade. Só pode reconhecer a perda. A reavaliação é outro critério e é ajustado no seu PL, não é ajustado no sua DRE. Então esse aqui você não se aplica, ele está errado. A opção B, debita a despesa com perda, acredito perda estimada em 3 mil. Não é. Hoje você tem um ativo de 60, a diferença dele não é o de 60 com 63. Tá bom? Então hoje o valor contábil líquido dele aqui está em 46. Se ele está em 46 para 63 aqui, ele teria que ser outro reconhecimento, mas você não vai ajustar. Então, no máximo que você consegue fazer é reverter essa perda, porque seu valor em uso é maior do que seu valor ativo intangível original. No máximo, então, que você consegue é ajustar para ele voltar para os 60 mil.
Ele não vai poder mais reduzir, tá bom? Isso é o que vai acontecer justamente na opção C, que é a despesa com perda, e receita de reversão. Essa reversão é palpável, então você reconhece essa reversão da perda por 14 mil. Então seu valor ativo intangível hoje ao valor recuperado chega a 60 mil. Então o que você consegue reverter? Você consegue reverter a perda, mas você não consegue pegar o valor que você pegou no cálculo de valor recuperável do ativo e somar, adicionar ao seu valor do ativo essa diferença. O meu ativo intangível hoje não vai somar e vai ter um novo valor de 63. Ele vai permanecer com 60, que é o meu custo original. Ele não vai fazer essa modificação. Só para a gente já descartar as últimas opções, a opção D, uma perda estimada por teste de recuperabilidade de 14. Então isso aqui eu estou reconhecendo mais uma perda de 14 mil. O que não faz o menor sentido, já que meu valor em uso está maior do que meu custo do meu ativo. Se ficou alguma dúvida, bate um papo, mande uma mensagem no nosso YouTube, mande uma mensagem no Instagram. A gente está online todo dia. Fique à vontade para a gente conversar um pouco. Vou deixar até a nossa tela aqui, só para a gente já se despedindo. Então, muito obrigado por assistir. Se ficou alguma dúvida, mande uma mensagem pelo Instagram, que é mais fácil. E a gente vai conversando, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Tenha um ótimo dia. Valeu!